meninas, tudo bem? Olha que bonitinha que nós vamos fazer hoje, ó. Nossa primeira aulinha gravada. Eu tô fazendo isso daqui a pedido da Berenice. Verê, pela foto parece que ela é enorme, né? Mas ela não é não, ela é pequena assim, pra caber uma marmitinha mesmo, tá? Ela tem 21 por 9, tá? E ela fica bem pequenininha. Nós fizemos essa daqui pra ser um marmiteiro, tá? Mas pode ser usada pra um monte de coisa, tá? Nós estamos fazendo com forro de bagum, são 2 tecidos, composição de 2 tecidos. Vamos começar? Oi meninas, então vamos pro passo a passo, tá? Então, a bolsa ela tem 2 tecidos, um que vai pra parte de baixo e o outro que vai pra parte de cima, certo? Ela tem 2 cores. Então, pra parte de baixo, eu vou pedir para que vocês risquem, chega mais um pouquinho aqui, eu vou precisar para que vocês risquem pra parte de baixo um quadrado de 36 por 24,5, tá? Eu vou ensinar vocês a fazerem através de medida, mas para quem tem facilidade de fazer molde, depois eu tiro uma foto do molde que eu fiz, que também ajuda na hora de fazer essa bolsa, tá? Mas a princípio eu vou ensinar com as medidas, que eu acho mais fácil. Então a medida da parte de baixo é 24,5 por 36, uma vez, risca e corta fora do risco o tecido. E a parte de cima são 2 vezes 11,5 por 36, tá? Outra coisa que vocês precisam cortar, depois eu vou deixar escrito todas as medidas para vocês. Outra coisa que vocês precisam fazer é a alça. Aliás, a alça é a primeira coisa que vocês precisam fazer nessa bolsa, tá? Aí a gente vai dobrar aqui no meio. Como o meu tecido é estampado, eu vou procurar colocar a estampa bem certinha. Eu vou alfinetar para a costura ficar bem retinha, para não correr o risco de escapar. Aqui. Aqui tá ótimo. E vou passar uma costura de pé de máquina aqui. Então, um pé de máquina na costura reta, tá? Vamos lá. Dá um retrocesso. Feita a costura, nós vamos agora virar. A maneira mais rápida que eu acho de virar é o seguinte. Eu dobro aqui, faço tipo um apoio para a ponta da tesoura aqui, ó. E vou trazendo o tecido para cá. Assim. Aí, puxa assim, tá virado. Agora, nós vamos lá na tábua pra gente acertar, passar a costura pra ficar bem acertadinho, tá bom? Agora, aqui na hora de passar, tanto faz se você deixar a costura assim na lateral, como deixar aqui no meio. Como a outra eu já deixei pronta e coloquei aqui no meio, essa eu vou fazer no meio. O importante é que a costura fique bem aberta, tá? Pra ela ficar de um tamanho só, pra ela não afinar no meio e depois ficar mais larga. Então tem que ficar a costura bem aberta, passa bem passadinho, tá bom? Deixando ela bem certinha assim, ó. Agora vamos lá colocar a manta. Agora pra colocar a manta aqui dentro, a gente tem que cortar a manta um pouco menor do que a alça. Vocês estão vendo aqui, ó? Que ela fica um pouco menor.
Ela fica um pouco menor. Uma dica que eu dou é colocar a alça em cima da manta e cortar com a tesoura na transversal, assim, para ela cortar um pouco menor, tá? Essa daqui eu já trouxe cortada. Ou, como eu tô trabalhando com uma R2, ela é fácil de você riscar para cortar, tá bom? Então eu tô usando a manta R2 aqui. Ela é um pouco mais complicada de entrar na alça, que esse tecido meu tá um pouco mais seco. Mas pra gente colocar ela agora dentro da alça, eu vou usar um alfinete, porque eu não sei se é todo mundo que tem o passo elástico. Quem tem o passo elástico pode usar o passo elástico, tá bom? Eu vou usar o alfinete, que é uma alternativa, porque eu não sei se todo mundo tem. Aí a gente coloca o alfinete aqui na ponta e a gente vem colocando aqui dentro. Então primeiro a gente dá uma encaixadinha da manta dentro do tecido. E daí a gente começa a colocar. A gente vai vestindo a manta com a alça que a gente fez. Tomando cuidado para a manta não virar lá dentro. Se a manta virar lá dentro, a gente tem que começar tudo de novo, tá? É um trabalho meio chatinho, mas tem que fazer com bastante cuidado. Porque a alça nessa bolsa, ela é bem aparente. Ela aparece e ela ajuda a enfeitar a bolsa. Prontinho. Agora eu vou lá na tábua, dar uma passadinha, uma sentada e eu volto aqui falar com vocês. Então, gente, depois que eu passei, eu coloquei a manta lá dentro, passei, aí eu rebati com uma costura de pé de máquina de cada lado. Um pé de máquina daqui pra cá e um pé de máquina daqui pra cá, tá? Pra ela ficar bem assentadinha e bem certinha. Se a gente não rebate quando coloca a manta lá dentro, vai chegar uma hora que a manta vai ficar toda virada lá dentro e daí não fica bonita, tá bom? Vai ficando meio desleixada sua bolsa, tá? Bom, outra coisa importante é deixar a alça exatamente as duas do mesmo tamanho, tá? Corta as duas para que elas fiquem do mesmo tamanho. Bom, riscado o tecido nas medidas que eu falei, de 24,5 por 36, eu só vou cortar, eu cortei fora do risco o tecido, lembra? Só que agora eu vou cortar só a parte da altura no risco, tá bom? Deixa eu cortar aqui rapidinho, pode ser cortado tanto na tesoura, como pode ser cortado também no cortador circular, tá? Cortei aqui e vou cortar aqui também. Aqui eu vou no cortador circular para ser mais rápido pra gente. Se o seu tecido for estampado como o meu, você vai cortar na parte de baixo, tá bom? O restante você não vai cortar. No tecido de cima, só a parte de baixo que você vai cortar no risco. Dos dois lados faz a mesma coisa.
Agora aqui, o que você vai fazer? Vamos pegar a parte de baixo. Nós vamos achar o meio do 36, tá? O meio do 36 é 18. Então, nós vamos achar aqui o 18. Vamos achar aqui. Dá pra colocar mais pertinho? Aqui é o 18. Então, nós vamos marcar 5 centímetros para a direita e 5 para a esquerda. Então, vai dar 1, 2, 3, 4, 5. Nós vamos marcar aqui e no 18 para lá também. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos marcar aqui em cima e aqui embaixo. 18, 1, 2, 3, 4, 5. 18, 1, 2, 3, 4, 5. E nós vamos vir aqui agora e colocar a alça, tá? A alça, se você colocou a costura no meio, como eu coloquei, vai ficar a parte sem costura encostada no tecido, tá? Então, você vai colocar bem aqui no meio desses 5 que a gente marcou, tá? A alça tem que ficar no meio desses 5. Então, o 5 tá aqui, acha o meio aqui da alça, eu vou usar a minha costura e vamos colocar aqui, ó. Alfineta. Aqui, ó. Tá dando pra ver bem aqui, ó. Aqui tá a marcação dos 5 centímetros, aqui tá o meio da minha alça, ó. Eu vou colocar pra cá. Certo? Vou fazer isso aqui. Aí, eu vou pegar uma das partes e vou dar só uma cortadinha aqui no risco. Tirar ele aqui fora. Porque agora eu vou colocar ele frente com a parte de baixo e vou ajeitar daí essa parte que eu risquei no risco aqui da lateral, pra ele ficar exatamente no tamanho que eu já risquei. Aí eu alfineto aqui. A alça, para ela não entortar, eu gosto de alfinetar assim. Eu coloco um alfinete nessa posição e com outro alfinete eu faço uma cruz. Para ela não andar e não ficar torta, tá? Aqui a mesma coisa. Alfinetei aqui, eu faço a mesma coisa aqui desse outro lado e passo uma costura de pé de máquina inteirinho, tá bom? Eu vou passar a costura aqui agora, depois eu vou alfinetar do outro lado. Ela vai ficar assim, ó, tá? Que depois a alça, ela vai grudar aqui. Eu vou repetir o mesmo processo aqui, eu já volto pra falar. Bom, agora que tá tudo costurado, a gente vem aqui no ferro, passa, dá uma olhada aqui, tá vendo como o risco fica tudo certinho, ó? O risco foi feito a lápis, tá? Porque a gente vai colocar agora na manta e vai passar. Então, se a gente faz na caneta fantasminha, esse risco que a gente fez vai sumir. Então, quando vocês riscarem o tecido, é pra riscar na parte da frente e pra riscar com o lápis, tá bem?
Passado bem passadinho, deixando a costura bem aberta. Agora nós vamos pegar e colocar na manta. Deixa eu pegar mais aqui. Se você for fazer com R1, lembra de colocar com a parte mais áspera pra cá, tá? Que é a parte que tem a cola. A minha manta eu acabei cortando pra facilitar, eu cortei ela um pouco mais justa do que o tecido. Mas ela vai caber aqui certinho, não se preocupe, tá bom? Agora passa do centro para as extremidades, ó. A alça vai dar uma atrapalhadinha, mas ela precisa estar aí nesse momento. Então, fiquem com ela aqui, tá? Ó, tá passadinha. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou passar o zigue-zague da linha pra dentro, do risco pra dentro, do risco pra dentro, do risco pra dentro. Vamos lá na máquina pra vocês acompanharem. Então, gente, pra passar o zigue-zague tem que ser do risco pra dentro, porque depois nós vamos refilar aqui, nós vamos cortar aqui e nós vamos jogar essa parte fora. Então, o zigue-zague tem que estar daqui pra dentro, porque o zigue-zague é uma costura de segurança, né? Então, vamos baixar o calcador, vou tentar fazer devagar, ó. Do risco pra dentro, tá vendo, ó? Inteirinho. Em todo o trabalho vocês vão fazer isso, começando do meio de alguma medida, tá? Evita começar da ponta, porque senão o zigue-zague ele leva o tecido e ele vai ficar torto no final, tá? Eu vou terminar o zigue-zague e já explico pra vocês. Tá? Então, agora que eu passei o zigue-zague, eu vou cortar em cima do risco. Quando eu falo que corta em cima do risco, é exatamente em cima do risco. Porque o risco é o que é o molde do tecido. Eu vou lembrar vocês que todas essas medidas que eu tô passando, elas já têm a costura de pé de máquina. Então, não precisa aumentar nem diminuir nada, tá bom? Ela já tá no tamanho certo pra gente terminar o trabalho, tá bom? Deixa eu terminar de refilar aqui. Mais esse lado. E aqui o último. Feito isso, agora nós só temos que colocar uma costurinha de segurança aqui nessa alça para ela ficar mais reforçada, porque ela só tá costurada aqui, certo? Como pode colocar alguma coisa pesada, nós vamos marcar até 5 centímetros aqui em cima, vamos passar um risco tudo aqui, em cima da costura que foi rebatida, a gente fecha aqui e desce. Se você quiser fazer aquela costura em X aqui no meio, também pode fazer, tá bom? Eu vou passar essa costurinha aqui. Então, vou passar a costurinha aqui pra segurar, pra mostrar pra vocês. Vou vir até na altura dos 5 centímetros, que eu já tinha marcado. Viro aqui. Venho até onde eu rebati. Levanto o calcador e desço. Ok? Então, façam isso nas quatro partes, tá bom? Vou só lembrar vocês que essa costura tem que ser feita aqui, com a alça levantada, ok?
E vou costurar e depois a gente... Bom, refilado na manta. A alça aqui tá presa, tá segura, tá? Só falar uma coisa que eu fiz aqui. Antes de passar o zigue-zague, quem quiser dar uma quiltada aqui no meio, eu achei o meio e passei uma costura. Depois eu passei um pé de máquina 4 vezes pro lado de cá e depois um pé de máquina 4 vezes pro lado de cá. Que daí ele dá uma reforçadinha na manta, na parte de baixo, tá? Ó, assim deu pra ver melhor? Aí. Beatriz tá me ajudando, filmando. Tá treinando pra minha câmera girl. Bom, agora nós vamos colocar o zíper. Eu cortei o zíper aqui, que eu vou usar o zíper de metro. Mas se vocês forem comprar o zíper comprado que vocês tenham, como aqui tem 36, o zíper tem que ter 40, tá bom? 40 centímetros o zíper. Então eu vou colocar agora, deixa eu segurar essa bonitinha aqui. Eu vou colocar o zíper. Aqui tá a frente do zíper, essa daqui é a frente do zíper. Eu vou colocar de frente com o tecido principal, tá vendo? Frente com o tecido principal. E vou colocar o forro de bagum, tá? Então, a parte da frente do bagum é a parte lisa, a parte áspera não. A parte da frente que é a lisa, tá? E eu vou colocar aqui frente com frente. Qual o cuidado que eu tenho que tomar aqui? De nivelar o zíper, o trabalho na manta com o tecido e o forro. Eu tenho que nivelar ele aqui e tenho que nivelar ele aqui. Então, eu nivelando aqui bem certinho e colocando um alfinete, depois é só eu continuar alfinetando, colocando bem certinho aqui, ó. Tá vendo? Pra esse zíper ficar muito bem colocado. Pra quem tem dificuldade de colocar zíper e ainda não colocou zíper nas minhas aulas, me fala que eu faço um videozinho explicando o porquê de tudo isso daqui, tá bom? Mas seguindo só isso daqui, vocês já vão conseguir pôr, eu tenho certeza. Tá bom? Deixa eu ajeitar aqui. Cortei um pouquinho maior o forro. E a gente vai trocar o pé. A gente não usa esse pé. A gente vai usar esse pé pro zíper, tá bom? A gente usa esse pé e nós vamos usar como medida, como se fosse uma medida de pé de máquina, nós vamos colocar lá na máquina pra costurar usando essa referência aqui, ó. Opa! Vamos colocar essa referência nesse nivelado do tecido, nivelando e indo costurar assim, ó. E a agulha tem que bater aqui. Por isso, a gente vai colocar o pé de máquina prendendo no lado direito do pezinho, tá bom? Bota a linha lá pra trás. Deixa eu puxar aqui. E vamos costurar aqui, ó. Opa, mentira, gente. É do lado esquerdo que a gente coloca. Esquerdo, não no direito, tá? No esquerdo, eu olhei num canto e vi no outro. Agora a gente vem costurando. Isso. Saiu a linha. Pronto, a gente vem desse ângulo aqui pra vocês verem melhor, tá bom? Então, ó, nivela aqui no limite do tecido e vem passando uma costura reta, tá? Aí.
Prontinho. Vou mostrar pra vocês como que eu vou rebater aqui. Eu vou colocar aqui, usando esse meinho do pé de zíper, como uma referência de pé de máquina, entendeu? Então, a gente vai colocar ele aqui, nivelando aqui bem direitinho, ó. Vamos colocar aqui bem, usando aqui como referência para costurar, seguindo esse limite do tecido aqui. Puxa bastante o forro, se quiser alfinetar aqui, por uma questão de segurança, para o forro não invadir o zíper, porque a intenção, a ideia do rebater é para que o forro não invada o zíper e a gente consiga abrir e fechar a bolsa quando ela estiver pronta, entendeu? Sem maior dificuldade. Então, a gente vai pegar e vai rebater aqui, ó. Aí, prontinho. Rebatido, o que que a gente vai fazer agora? Colocar o zíper do outro lado, tá? Então, a gente coloca... Vamos prender aqui também. A gente coloca esse daqui, a mesma coisa. Acompanha o limite aqui do tecido, tá bom? E o forro também acompanha o limite. O forro também eu cortei no tamanho de 36 por 46. Eu risquei, não importa se é com lápis ou com caneta, e cortei em cima do risco. Por que que eu não deixei espaço? Por que que eu cortei risco? Porque o forro ele já tem o tamanho dele. Ele não vai na manta. Então, a gente precisa já riscar e cortar ele do tamanho que a gente precisa usar, tá bom? Colocando aqui. Então, vocês prestaram atenção que eu fiz, ó? Eu trouxe todo o trabalho, toda a parte da frente da bolsa, de frente pro zíper. É o mesmo processo de frente com frente. E o bagum eu andei ele ao contrário. Trouxe ele também de frente, pra ficar de frente com o tecido e nas costas do zíper, tá bom? Isso que eu fiz. A gente alfineta também obedecendo todo o limite, isso é muito importante. Ver se um não fica mais pra baixo, um pedaço não fica mais pra baixo e um pra cima, porque senão o zíper ele fica todo torto assim, tá bom? A parte de alfinetar é uma parte que precisa fazer com bastante cuidado, com bastante cautela, porque se não alfineta bem, a costura fica torta, tá bem? Vou passar aqui de novo. Usando aqui como limite, ó. Estão vendo? Eu tô usando aqui como referência do limite do tecido, ó. Prontinho. Agora eu desalfineto. E abro para rebater. Quem usou o zíper comprado já com o cursor, quando rebater, o cursor vai dar uma seguradinha aqui, quando for abrir, certo? Aí você ajeita bem ajeitadinho aqui, aberto também. Vai ter um pouquinho mais de dificuldade, mas é só colocar aqui e dar a rebatida, tá? Não é desculpa para não rebater, não. Dá para rebater sim, é um pouquinho mais chato, mas dá para rebater. Desvira todo o trabalho aqui. E rebate, ó. O bagum, ele é difícil, não dá pra rebater, mas tem que puxar bem puxado o forro pra ele não invadir, ó.
Vai puxando bem puxado, que a costura sai. Aí. O que acontece? O que você tem que fazer se de repente, quando você costurou, ficou assim? Tem que descosturar e tem que costurar de novo. Ele tem que ficar bem certinho, tá, gente? Bem certinho. Agora eu vou colocar o cursor e nós vamos começar a fechar, tá bom? Cursorzinho colocado. Eu coloquei um conteúdo gratuito lá no Instagram pra mostrar como que põe cursor também, tá? Então, ó, já tá com o cursor. Aí nós vamos fazer a orelhinha pra colocar, pra ajudar a abrir, tá? Então, é 8 por 8. A gente faz um quadradinho de 8 por 8, ó. Ele vai ficar assim depois. Então, é um quadradinho de 8 por 8, que eu vou dobrar ao meio. Ó. E vou passar uma costura reta, dando um pé de máquina aqui, tá? Aí eu vou virar. Não vai manta, não precisa rebater, precisa deixar só bem bonitinho. Eita. Pronto. Aqui, tá certinho, tá? Importante também que os dois fiquem do mesmo tamanho. Do mesminho tamanho. Coloquei aqui no meio também, vou colocar aqui. Se quiser ir no ferro pra passar, pode passar. Mas, ó, ele tem que ficar do mesmo tamanho, tá bom? Aqui, ó, e na mesma largura, tá bom? Então, eu vou colocar agora... Aqui, agora eu vou pegar a peça e vou virar todo mundo pro lado do bagulho, tá? Vocês vão ver que agora essa finalização é muito semelhante a alguns projetos que a gente já fez, tá? Como a cesta de pão, aquele outro, só que essa daqui eu vou fechar tudo no viés, tá? Eu vou fechar no viés porque ele tem bagulho. Como essa daqui, a ideia principal dessa bolsa aqui, ela ser um marmiteiro. Então, ela precisa ter um tecido impermeável aqui. O tecido impermeável, quanto menos costura, melhor. Porque daí tem menos transmissão de calor, tá? Lembrando que tecido impermeável é aquele que não permite que o calor saia com facilidade, tá? Ele não mantém nada congelado, ele só conserva por mais tempo. Então, ó, primeira coisa, eu vou achar o meio, ó, eu vou dobrar aqui, deixando o zíper aqui bem certinho, porque eu preciso achar o meio daqui. E vou fazer um picote pequeno, porque ele não pode aparecer depois, tá? Vou fazer isso dos dois lados. Aqui. De um lado e do outro, ó. Esse ficou um pouquinho maior. Aí, eu vou vir aqui, vou dobrar a orelhinha no meio. Vou colocar aqui, tá? E vou colocar o picote que eu fiz na mesma direção do meio do zíper, com o bagulho junto, tá? Então, vai ficar... Deixa eu alfinetar aqui pra eu mostrar certinho. Vai ficar o zíper, a orelhinha no meio... E o outro pedaço, o pedaço de baixo do corpo do trabalho, tá bom? Tudo aqui no meio. A referência de meio que a gente tem é o centro aqui do zíper, tá bom? Vou fazer desse lado aqui também. Mesma coisa, vou repetir pra vocês verem. Eu vou colocar a orelhinha aqui na altura do zíper, tomando o meio de referência o zíper, tá?
essa parte do zíper. E vou pegar aquela partezinha que eu marquei, ó, e colocar aqui no meio e o bagum aqui por cima e aqui o bagum também, tá? O que eu vou fazer aqui primeiro, gente? Eu gosto de passar um zigue-zague pra depois eu vir trabalhando com o viés, tá? Depois eu venho trabalhando com o viés. Opa! Nossa, tá atrapalhando aqui. Cuidado pra não costurarem a alça junto, tá? Deixa aqui bem esticado pra não ficar beliscado. Vamos alfinetar aqui. O bagum pode alfinetar, depois ele volta, tá? Sem problema nenhum. Aqui, aqui. Aqui e aqui. Eu vou colocar um bagum verde nessa bolsa aqui, porque eu tô trabalhando com a linha clara aqui, pra vocês verem como que fica a costura, como que é passada a costura, tá? Então eu vou passar, usar aqui o bagum verde, uma que, mesmo que eu deixe desse jeito, ele vai ficar, não vai ficar feio porque é do mesmo tom do zíper, tá? E pra aparecer bem a costura pra vocês verem, porque tem muita gente que não colocou o viés ainda, peraí. Então, vou passar o zigue-zague. O zigue-zague eu passo bem aqui na beiradinha. Não dou pé de máquina. Eu vou passar um zigue-zague bem aqui na beiradinha, tá? Vou precisar colocar o pé de plástico aqui. Quem tiver dificuldade de trabalhar com o bagum assim, coloca o pé de plástico que ele ajuda um pouquinho, tá? Não sei se vocês me ouviram. Quem tiver dificuldade de andar com o pé de máquina no plástico, põe o pé de plástico, tá? Quem não tem, pode passar colocar um durex aqui por baixo, tá? Aqui é só mais uma questão de segurança mesmo. Não tem problema, vocês estão vendo que tá dando um belisquinho? Não tem problema, é só pra gente ter facilidade pra trabalhar. Agora eu vou vir com o zíper aqui. Com o viés aqui, tá? Deixa eu já cortar 2 vezes. Então, como que eu vou passar meu viés? Eu, particularmente, não gosto de alfinetar com viés. Eu vou pedir pra Beatriz passar pro lado de cá pra vocês verem como que eu vou fazer a costura. Vai. Ó, eu vou pegar o viés tá aqui, né? Eu vou abrir esse ladinho do viés, tá? Ele vai aberto aqui. Eu coloco o trabalho aqui, no comecinho. Abaixo o meu pé de máquina. Eu tô nivelando o limite do viés com o limite do trabalho, vocês estão vendo, ó? E eu vou dar um pé de máquina. Aqui eu dou um pé de máquina. Opa, costura reta. Aqui. Prontinho. Essa costura é a mais importante quando a gente coloca um viés. Que depois a gente vai virar ela aqui. O viés, ele é durinho. A gente vinca aqui com a unha mesmo, ó. Vira do outro lado. E a gente vai colocar, ele fica certinho em cima da outra costura. Você tá vendo?
É bom passar o viés aqui, porque ele dá uma afinada aqui. E como a gente tá dando um pé de máquina lá e vai aqui rebater bem aqui na beiradinha, não corre o risco de nada ficar descosturado lá do outro lado, quando a gente desvirar a peça, entendeu? Então, por isso que a gente coloca daí o viés aqui, ó. Arruma ele bem na beiradinha. Não tem que ter pressa pra colocar viés. Viés é bem devagarinho que a gente coloca, ó. Vai arrumando e vem fazendo a costura, ó. Ajeita aqui. Na parte do zíper, só que ele é um pouquinho mais duro de entrar, mas dá do mesmo jeito. Mostrar pra vocês como que ficou dos dois lados, ó. Aqui ficou a costura batidinha, ó, bem pertinho. E aqui, ó, ela fica bem pertinho também. Se eu tivesse usando a mesma cor de linha, vocês nem iam ver a costura. Nem aqui e nem lá. O certo é usar a mesma cor de linha, tá? Eu tô usando uma linha contrastante pra mostrar pra vocês a costura, ok? Então, vocês estão vendo como que fica, ó? Não fica assim, é muito difícil conseguir fazer perfeito. Aqui que é a região do zíper que eu falei pra vocês que é mais difícil dele encaixar. Às vezes a gente tem que puxar mais, mas no demais, ó, ele ficou tudo mais ou menos no mesmo cantinho, tá? Eu vou fazer do outro lado e eu já volto pra mostrar. Bom, agora nós vamos cortar a caixa de leite, tá? A caixa de leite vai ser de 6 centímetros. Então, quem tem mais prática já pode riscar os 6 e cortar. Mas eu vou ensinar como que faz, ó. Quem não tem aquela reguinha que a gente tem, nesse lado, coloca no limite do tecido aqui a medida e risca os 6. Tá? Mas pro lado de cá é da costura pra cá, não é do limite. Porque quando eu desvirar a peça, o limite da peça está na costura. Então, daí a gente vem aqui e coloca aqui, ó. Da costura pra cá, 6 centímetros. Tá bom? Aí a gente corta os 4 cantinhos. Essa é aquela hora que dá dó, né? Cuidado pra vocês não cortarem a alça lá dentro, hein, gente? Deixa eu até ver se a minha não tá aqui. Não tá. Não deixa passar, tá bom? Pra não ficar difícil depois de fechar. Corta bem devagarzinho. Aqui. E faz isso nos 4 cantos, tá bom? Pra quem tem a régua, eu vou mostrar pra quem tem a régua. A régua foi pra lá. Vou pegar a reguinha lá. Ensinar vocês fazerem com a régua, tá? Com a régua, vocês vão colocar aqui no 6, ó. Aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Põe no limite aqui, ó. E aqui põe na costura o 6. Tá vendo? Faz desse jeito aqui. Tá? Opa, tá tortinho aqui. E risca. Faz aqui. E aqui a mesma coisa. Tá bom? E vamos cortar os lados.
agora o que nós vamos fazer aqui? Vamos chanfrar. Quando a gente chanfrar, a gente vai perceber que a costura dos tecidos vai bater certinho aqui no meio da peça. Entendeu? Vai bater aqui certinho. Então, tem que tomar cuidado para puxar bem. Pra ficar bem no meio. Nós vamos alfinetar tudo isso, esse chanfrado. Vamos passar o zigue-zague e vamos colocar o viés igual nós fizemos aqui, tá bom? Nos 4. Então, se vocês tiverem dificuldade de colocar o viés aqui, é só seguir o mesmo passo a passo. Eu vou fazer um aqui com vocês, porque essa parte do viés tem acabamento, tá bom? Você vem aqui do lado de... Bom, vamos colocar o viés agora aqui com o acabamento. Eu vou abrir o viés, igual fizemos na outra parte. Eu vou dar uma dobradinha aqui e vou colocar aqui na ponta. Pode deixar assim um pouquinho, mas também no mesmo limite daqui, tá? Vou colocar aqui e vou dar também um pé de máquina, tá? Costurando, dou um retrocessinho. E aqui no final eu faço a mesma coisa. Eu dou uma dobradinha, tá vendo? Pra ele ficar com acabamento. Limito aqui e venho dando um pé de máquina. Prontinho. Eu acabei adiantando a peça aqui. E eu coloco sempre a primeira etapa do viés em todos os lados, tá? Quando eu faço isso, eu desviro para ver se tem alguma parte que não ficou costurada. Se não ficou costurada, eu olho bem, venho, coloco, vejo. Se não ficou costurada, agora é a melhor hora para consertar, entendeu? Você vem, tira daqui com cuidado, puxa, que às vezes eu passei zigue-zague em todos, tá vendo? Passei zigue-zague em todos e passei a costura. Na hora do zigue-zague não serve muito de referência, porque às vezes uma mantinha, outra escapa. Agora, quando costura essa etapa do viés, tem que estar todo mundo lá dentro já costurado. Por quê? Quando eu for rebater, eu não vou rebater aqui em cima. Mesmo que eu rebata aqui em cima e fica linda a minha costura aqui dentro, mas lá tá solto por conta da primeira costura, a segunda também vai fazer ficar. Tá? Então, daí, depois de visto tudo direitinho, desvira a peça, aproveita, mata a curiosidade da primeira olhadinha, e daí vem e fecha todos os viés. Pra fechar o viés com o acabamento, é só virar do mesmo jeito, tá vendo? E passa a costura. Vamos fazer esse junto. Ajeitar para ficar bem bonitinho. E tá pronto, tá? Eu vou terminar os 4, depois a gente vai desvirar. Então, costurei todo mundo, ó, todo mundo costuradinha. Agora a gente abre o zíper, tá? E vamos desvirar junto, né? Parte mais gostosa. Vamos desvirar junto. Verê, na foto parecia que era enorme, né? Mas ela não é. Ela é pequenininha, ela é pra uma marmita mesmo, tá? Eu peguei exatamente o projeto que você passou. Eu consegui, quem fez e me passaram as medidas. Isso daqui. Ai, gente, que fofa.
Bom, vocês viram que é muito parecido, é praticamente uma necessaire box, entendeu? Só que é gozado porque quando muda a forma de cortar, a forma de costurar, parece que é outro tipo de bolsa, tá vendo? Essa medida aqui que ela passou é a que deixa certinho aqui, ó, uma coisa que a gente sempre tentou. Aí eu descobri agora como que a gente faz pra conseguir fazer bem certinho aqui. Então foi bem legal isso. Aprendi bastante com esse projeto aqui também, tá? E olha que bonitinha. Ela ficou com 9 centímetros aqui, tá? E aqui ela ficou com 21. Ó, aqui ficou com 21. Aqui ficou com 9 centímetros. Ó, com 9 centímetros. Então ela ficou um tamanho excelente para levar uma marmitinha, talvez até um suco pequeno, né? Alguma coisa para fazer o suco, ó. Ficou ótimo. Dá para usar bagum, dá para fazer para levar na manicure, dá para você usar para que utilidade você quiser. Dá para dar de presente, dá para criança usar como bolsinha, uma saidinha rápida. Ah, eu adorei. Ficou linda, né? Tomara que vocês tenham gostado. Façam aí as observações que tiverem que fazer, tirem as dúvidas que tiverem que tirar, tá? Eu tô aqui à disposição. Adorei fazer essa aula com vocês.